Paz do Senhor. Amém. Sempre que a gente está aqui, daquele friozinho na barriga, né? Não adianta. Todos os dias, mas é normal. Glória a Deus por isso. Abra comigo a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 2. Primeiro livro da Bíblia, capítulo 2. Nós vamos ler a partir do 4. Gênesis, capítulo 2, do 4 ao 8. Professor e seus papéis, né? Não tem como. Que diz assim, eu tenho um subtítulo, né? Que diz, a formação do homem. E esta é a gênese dos céus e da terra, quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado. Porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Curva a sua cabeça, por gentileza. Amado Deus, querido Pai, na tua presença nós já estamos. Eu agradeço, meu Pai, pelo pastor ter orado por mim, e agora eu oro pelo teu povo. Pai, que nada venha nos distrair nesta noite. Pai, que nós venhamos a estar aqui totalmente plenos para receber a tua palavra. Que nada venha de mim, Pai. Que seja aquilo que o Senhor ministrou ao meu coração para o teu povo. Pai, capta-nos nesta noite, que nós possamos estar aqui, corpo, alma e espírito, para receber o melhor de ti. É a minha oração em nome do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Podemos nos sentar? O título da minha pregação é Preparando-se para a colheita. Amém? O versículo 8, como eu li duas vezes, né, ele diz assim, e plantou Deus e pôs nele o homem que havia formado. O primeiro tópico que eu queria falar com vocês é o que significa plantar. O que significa plantar? Porque a Bíblia diz que Deus criou tudo pela palavra do seu poder. Deus disse, haja luz e houve luz. Haja separação entre terra e água e houve separação. Deus criou tudo pela palavra do seu poder. Mas a Bíblia diz que Deus plantou um jardim. Deus podia apenas criá-lo. Eis que há um jardim, está tudo pronto. Mas a Bíblia diz que o Senhor plantou. E eu separei aqui o primeiro tópico desta minha mensagem. O que significa plantar? Enterrar sementes em locais onde a visão humana não pode alcançar, para que elas possam germinar e finalmente produzir fruto. No plano de Deus para a sua vida, para a minha vida, foram semeadas bênçãos que nós só poderemos experimentar com o tempo. Você não consegue ver os frutos crescendo no campo. Isso não significa que não haja semente. Mas Deus plantou coisas diferentes em nossas vidas que se concretizarão em momentos diferentes. A semente é isso. Eu não sou muito boa com plantas, né? Então, quando eu vou para a roça, eu planto, eu acho que tudo morreu. Eu falo, gente, não nasce nada nessa terra. Eu planto e coloco água. Aí, do nada, que você pensa que é do nada, começa uma florzinha, germina. Isso é plantar. Olha o envolvimento que Deus teve ao plantar algo. E a Bíblia diz que Ele colocou o homem naquele jardim para cultivar e para guardar. Cultivar é algo que dá trabalho. Cultivar, você tem que molhar, você tem que podar, você tem que observar, acompanhar. Então, plantar é exatamente isso. Nós somos sementes. Assim como Deus nos plantou, nós também estamos plantando. Algumas sementes a gente acha que nem vai germinar. A gente não vê fruto.
A gente não vê sinal, mas você precisa entender que o plantio, ele não é visível, ele não é perceptível a olhos humanos. Mas não significa que Deus não esteja fazendo. Não é porque nós não estamos vendo que não significa que Deus não esteja operando. Ele continua operando. Deus está gerando, meu irmão, minha irmã, um milagre. Só que não é como nós queremos, não é no nosso tempo, não é na nossa maneira, é no tempo do Senhor. E quando essa semente demora para germinar, muitas vezes nós não queremos lavrar a terra. Porque a gente cansa. A gente planta e não vê resultado. A gente planta e não vê aquele fruto brotar. E você começa a cansar. Mas você precisa entender que os planos de Deus, eles são muito maiores que os nossos. Tudo naquele jardim foi plantado. E havia um tempo para germinar. Se você for observar frutos, toda árvore ela tem um tempo para dar fruto. Eu estava vendo sobre um pé de abacate, ele cresce e mesmo assim ele demora de 5 a 7 anos para dar o primeiro fruto. E se der antes do tempo, fica doente. É prematuro. Então quando Deus diz que tudo tem um tempo, há um propósito para tudo debaixo do céu, creia. Se você tem plantado, meu irmão, creia. A sua semente ela vai germinar. Talvez você não esteja vendo, talvez você esteja cansado de olhar para essa terra seca, árida, que não te dá retorno, mas se foi plantado baseado na palavra de Deus, não tem como dar errado. Porque a palavra de Deus ela não volta vazia. A palavra de Deus se cumpre naquilo que lhe apraz, não nos meus anseios, não nas minhas vontades, não nos meus desejos. Por mim, eu planto hoje, quero colher amanhã. Por isso que eu já compro pronto para não ter esse trabalho. Porque gera paciência. Todo plantio, ele gera o quê? Cultivo, paciência, dedicação. Aí você olha lá para aquele jardim, meu Deus, o que é isso? Eu limpei isso aqui, ervas daninhas, você precisa limpar sempre, você precisa estar atento sempre. Então o Senhor não plantou à toa, o Senhor sabia que ia ocupar o homem, e ali o homem ia aprender a cultivar e guardar. E o plantio requer isso, atenção, cuidado, tratamento, satisfação, responsabilidade. Porque você planta e quer colher, mas para colher tem que acompanhar o tempo. E o tempo ele vai gerando paciência. E na paciência você cria perseverança, temperança. E quando o fruto brota, você fala assim, nem acredito, enfim brotou. Chegou o tempo. Só que nós queremos no nosso tempo. E nada é no nosso tempo, amém? Que nós possamos entender isso de verdade. É a minha primeira oração. Eu falo, Senhor, eu acho que na forma de paciência eu não devo ter estado direito. Porque falta algo, Deus. E a gente precisa ter mais paciência, porque é um fruto do Espírito. E quem planta requer paciência. Se você for conversar com quem trabalha com roça, com terra, até a fala deles é lenta. Os caras são tranquilos, porque eles sabem que não depende deles. Depende da terra, depende do tempo, do vento. Nós somos apenas agentes. Amém? Então, nosso primeiro tópico, o que é plantar? Esteja ciente do que é uma plantação. Não é apenas você chegar e jogar uma semente. Envolve todo um processo. O segundo tópico, é impressionante o que Deus escolhe para plantar. O Senhor ele teve trabalho. Por que ele não podia apenas falar assim, essa árvore está aqui, eis que criei uma árvore? Não, mas a Bíblia diz que ele plantou. Eu quero que você pense no amor, no envolvimento pessoal que Deus teve. Porque Deus ele se inclinou sobre nós para plantar e para que brotassem em nós em diferentes momentos. Todos nós aqui somos plantios, somos sementes, mas nem todos germinarão ao mesmo tempo. Cada um de nós vai ter um tempo, cada um de nós tem um momento, e nós precisamos cuidar uns dos outros, para que entendamos que não é porque o Tiago floresce hoje que eu também vou. Eu posso demorar mais ou menos,
Mas eu tenho que ter a certeza que o mesmo Deus que fez o Tiago florescer é o Deus que me fará florescer. O mesmo Deus que tratou de Abraão e cumpriu uma promessa, falou com Esther, falou com Jó, é o mesmo Deus que fala conosco. Deus não mudou, meus irmãos. Ele não mudou. Se nós plantarmos certo, a colheita também será certa. Mas nós precisamos nos preparar para essa colheita. Então é muito impressionante isso, porque Deus ele realmente planta. E nós muitas vezes nos perdemos no caminho. E você precisa entender que o melhor de Deus ainda está por vir. Amém? Repita comigo. O melhor de Deus ainda está. Deus tem semeado coisas na tua vida que você ainda não experimentou. Amém. Deus está tornando você aquilo que você plantou, porque nada é de um dia para o outro. Tudo é uma palavra que eu não gosto muito porque está na moda, né? Mas é uma realidade, processo. Tudo na vida é um processo. E a natureza, ela tem a lei pétrea. O que é isso? Ela não pula ciclos. Eu pulo, você pula, mas a natureza não pula. A natureza, ela tem ciclos certos. E nós precisamos entender que na nossa vida, o Senhor também tem ciclos certos. Se plantou, vai germinar. Se plantou, vai dar fruto. Ah, mas eu plantei há 10 anos atrás e até agora está na escuridão. Vai brilhar, meu irmão. Vai brilhar, minha irmã. O seu papel é regar, é cultivar, é guardar, é se cuidar, porque na hora que florescer, você precisa estar bem. E muitas vezes nós nos perdemos nesse caminho, porque a vida não é fácil. Plantar amor, carinho, respeito, atenção com quem é recíproco é fácil. Mas e quando não é? E quando você precisa plantar algo em um solo árido? E quando você tem que plantar amor, quando você não recebe amor? Como plantar coisas boas em um solo árido? Com fé. Com fé. A fé é certeza de coisas que se esperam, convicção de fatos que não se veem. Isso é fé. Fé não é o meu desejo. Fé é simplesmente isso. Eu tenho que estar convicta de que vai acontecer. Então, se eu plantei mamão, não tem como eu colher uva. Se eu plantei repolho, eu não vou colher batata. Você vai colher aquilo que você plantou. E eu tenho a certeza que você tem plantado boas sementes. Amém? Você tem plantado, você tem regado e você tem cultivado. Então o Espírito Santo nesta noite, ele te convida a se preparar para a sua colheita, porque ela vai chegar. E para que ela chegue, nós precisamos estar preparados. E muitas vezes nós não estamos, porque nós achamos que tudo é do jeito que a gente quer. E não é. A Bíblia diz que quando Esther resolveu falar com o rei, ela se preparou, e não foi um dia. Esther não chegou lá e falou: olha, eu vou lá falar com o rei, eu acho melhor ir lá, bater um papo, porque eu sou boa de papo, eu sou bonita. Não. A Bíblia diz que ela se preparou, ela jejuou, ela fez todo um processo para estar na frente do rei. Enquanto a sua semente está sendo plantada, o que você precisa fazer? Se preparar. Se preparar para colhê-la, porque vai chegar o dia da festa. Vai chegar o dia da colheita. Nós servimos um Deus do impossível. E você tem que crer nisso. Nós temos que crer que as nossas sementes, elas são de Deus. E germinarão. Não tem como, irmãos. Não tem como. Eu já contei aqui que eu tenho um filho desviado, que já falou que queria que eu morresse, que não quer saber de Deus, mas amanhã, pastor, ele está indo para o retiro, porque eu contei. Glória a Deus. Glória, e ele vai voltar para os caminhos do Senhor, quer ele queira ou não. Porque não é o que eu quero, o que ele quer. É o que eu estou plantando em Deus. Amém. Mas enquanto ele está vivendo o que ele quer, eu continuo plantando, orando, jejuando, clamando, confessando e crendo que Deus fará. Glória a Deus, em nome de Jesus. É isso que nós temos que fazer. Como o pastor pregou aqui de manhã. Não importa se você
você está feliz ou triste, você tem que estar em Deus. Ele é a nossa base. Muitas vezes a nossa felicidade não está em Deus. E muitas vezes você está triste, mas está com Deus. Então continue plantando. Continue plantando. E se você plantou, continue regando. Mesmo que o mundo diga que essa semente não germinará, fique com a palavra do Senhor. Aleluia. Creia naquilo que Deus te colocou e acabou. Ponto, irmãos. Às vezes nós precisamos ser radicais. Nós precisamos crer em Deus, não sermos fanáticos, mas sermos persuasivos e sucintos. Creu, acabou. Eu acredito e ponto. Não interessa o que o outro falou, a vida do outro. Cada um tem uma vida. Cada um tem uma semente. Cada um tem uma terra. Mas o agricultor é o mesmo. O agricultor é o Deus de toda a terra. E ele tem observado cada plantio. Agora, você tem cuidado daquilo que você tem plantado? Ou você simplesmente plantou e já abandonou? Fez igual a minha lá com a minha terra lá em Minas. Desisto porque eu não sou boa para isso. Eu vou chamar alguém porque eu não dou. Mas lá é outro papo. Aqui é espiritual. Você não pode desistir daquilo que você plantou. E por que nós vivemos uma guerra? Porque o diabo sabe que tudo que nós plantamos na palavra germinará. E o que ele quer? Te tirar do tempo. Ele quer que você se ofenda, se entristeça, se enfraqueça a tal ponto que não esteja pronto nem para colher. Porque o que adianta um campo lotado se você não tem vigor para colher? Pensa comigo. Se você é um agricultor, plantou milho, aí a sua plantação floresceu, mas você não tem vigor, você não tem ânimo, você não tem quem te auxilie para colher milho. O que vai adiantar? Então, tudo que o mal quer é te desanimar, é te distrair, é te fazer parar, é te fazer ficar pensando em sentimento. Irmão, Deus não honra sentimentos, Deus honra atitude. Não interessa o que você passa, o Senhor é com você. Venha para a igreja feliz, venha para a igreja triste, com o pé doendo, com azia, mas venha em nome de Jesus, aprenda isso. Nós temos que amadurecer a nossa fé. Não é sobre mim, não é sobre você, é sobre Deus. E Deus não falha, Ele nunca falhou e nunca falhará. Não tem como, aquilo que você plantou, o milagre que você pediu, aquilo que só você e Deus sabe, na calada da noite, de joelho no chão, florescerá. Amém. Tudo que nós plantamos na direção do Senhor, florescerá. O que nós temos que fazer? Regar e cuidar desse plantio e cuidar uns dos outros. E se você vê um irmão, uma irmã desanimada com esse plantio, você tem que estar ali para dar força, para sustentar. Esse é o nosso principal motivo. Congregar, juntar, unir, estarmos juntos. Olha, irmão, tá difícil, mas Deus é com você. Eu vou orar, eu vou te ajudar. A terra, meu irmão, aduba se for necessário, crie dutos, irriga a terra, faça algo, mas trabalhe em cima disso. O Senhor não vai falhar. Deus não deixa ninguém na mão. Como eu sempre falo quando tem alguma amiga que me liga, eu falo, olha, Jesus, não, com ele não tem ligação não atendida e nem mensagem não visualizada. Jesus atende todo mundo. Então para de reclamar e vai para o Senhor, porque Ele vai te atender. Ah, mas o fulaninha. Jesus não te deixa no vácuo, Ele tem sempre uma palavra. Então se você já plantou, Deus está te chamando para quê? Para se preparar para esse plantio. Porque é impressionante exatamente o que Ele escolhe para plantar. Quem somos nós, irmãos? Quem somos nós? Nós não somos nada. Nós não somos ninguém. 3 minutos sem ar, acabou. Você entrou em coma, morreu. Quem somos nós? Mas o Senhor nos separou, Ele nos escolheu. Ele te trouxe aqui nesta noite, porque Ele conhece o seu coração e o meu. O Senhor sabe aquilo que nós precisamos,
Não é sobre o que eu quero, é o melhor de Deus para mim. E é isso que nós temos que entender. Talvez a sua plantação ela esteja difícil, ela esteja árida, a terra está meio complicada. Aduba a terra, meu irmão. A terra se aduba com palavra, com jejum, com oração. Chame à existência aquilo que não existe. Crie um ambiente de fé. Isso é gerar milagre. Fala, olha, fulano é uma peste, mas você diz, fulano é uma bênção. Olha, né? É uma bênção. Que homem abençoado, que mulher abençoada. Nossa, mas que criança abençoada. Deus me deu filhos que eu não posso reclamar. Verbalize, fale isso alto, para que o mundo espiritual entenda que você está acompanhando um plantio. Porque é todo mundo espiritual. E você precisa entender que nesse plantio você tem que estar preparado. A terra depende de mim e depende de você, depende de nós. E quem nunca plantou algo e quis abandonar? Porque a gente quer para ontem, né? Aí eu fico pensando, gente, Abraão, 25 anos. 25 anos. A Bíblia não, os teólogos dizem, né? Em média que, eu acho que é José, né, pastor? Que foi de 10 a 14 anos a luta que ele teve. Porque você vai lá ler, a gente lê em 5 minutos, né? De escravo a governador, que bênção, glória. Mas demorou de 10 a 14 anos. Todo aquele processo. E nós queremos tudo para ontem. Então se veja como uma semente, amém? É o primeiro ponto. E o segundo ponto, entenda que tudo que você tem plantado na direção de Deus vai florescer, vai frutificar. Você vai contemplar o milagre. Muitas vezes nós não temos sabedoria para contemplar. A gente quer tudo. Não, eu tentei ali, mas acho que não é essa semente. Não, olha, Deus não volta atrás. Se Deus falou, está falado. A gente vê muito isso com o jovem, né? Começa a namorar, é o amor da minha vida. A primeira briga, não, vou separar. Ué, irmão, mas não era o amor da sua vida. Você não falou que Deus veio, bradou, revelou, que é esse, agora já quer separar? Que negócio é esse? Por quê? Porque, na verdade, a plantação é algo árduo. Ninguém planta nada para colher amanhã. Ninguém planta nada porque quer ser feliz. Você planta porque é um mandamento. O Senhor plantou um jardim. O Senhor plantou aquele jardim e colocou o homem que ele havia formado. O Senhor já deixou tudo pronto, irmão. O nosso papel é simplesmente obedecer esta palavra e aprendermos a andar no caminho da fé. Que muitas vezes a gente não consegue. Porque você vive hoje num tempo, eu não creio que tenha muito conhecimento, eu creio que tenha muita informação. É um tempo de muita informação, mas conhecimento apropriado são poucos. E a informação demais, ela gera o quê? Ansiedade. Você tem que se apropriar de algo e ficar naquilo ali. Tem um direcionamento. Mas hoje em dia aqui é ali, aí você ouve isso, não. Fica naquilo que Deus te guiou. Ah, mas está demorando muito. É o tempo de Deus. E quando você achar que não vai acontecer, aí é que acontece. Você pode até não ver. Existem casos que a gente nem vê essa semente germinar, mas outros verão. E a Bíblia diz que a memória do justo é abençoada. E quando aquele milagre acontecer, lembrarão de alguém que buscou, que orou, que clamou, que evangelizou, que pregou. E você vai falar, meu Deus do céu, olha só, né? A gente está aqui porque fulano orou por mim, porque a minha mãe, porque a minha avó, porque o meu tio. Isso é semente. Terceiro tópico. Existem talentos em você que não foram descobertos e sonhos que não foram realizados. Existem talentos em você que não foram descobertos e sonhos que não foram realizados. Essa é a razão da guerra. Ou seja, Satanás sabe que existem coisas que estão plantadas em nós. E o que ele quer? Matar a nossa semente. A partir do momento que mata a minha semente, matou a minha fé,
matou a minha esperança, matou o meu sonho. Você não é mais o mesmo de um ano atrás. E você não será o mesmo do próximo ano. Porque a Bíblia diz que Deus ele vai nos aperfeiçoando. O caminho do justo é como a aurora, que vai brilhando, brilhando, até ser dia perfeito. Glória a Deus. Isso é viver em Deus. Eu estou com a mão aqui, eu vejo uma mancha. Se eu chegar mais perto, eu vou ver várias. Isso é a aurora, isso é o caminho com o Senhor. Quanto mais Deus em mim, mais eu vou olhar para os meus defeitos, mais Deus vai me aperfeiçoar, mais eu vou tratar de mim, e como semente vou germinar, vou aprender a dar mais frutos e vou colher os frutos que plantei também. Esse é o nosso chamado. E é por isso que você passa por tantas lutas. É por isso que nós passamos por tantas lutas. Porque Satanás sabe, se a semente em nós brotar, nós daremos muitos frutos. Nós temos talentos, nós temos sonhos que serão muito realizados. Mas se nós não estivermos em Deus, como esses sonhos serão? Não tem como. Aí você plantou, mas desanimou. É a parábola do semeador. Jesus fala isso. A parábola do semeador. A palavra vai caindo na terra, cai entre espinhos, cai na pedra. Aquilo é o quê? É um exemplo da semente numa má terra. Quando a semente cai numa terra que não frutifica, não cresce. Por isso você precisa sempre estar numa boa terra. Tenha sempre uma boa palavra. Creia sempre naquilo que Deus te prometeu. Ah, mas eu não sei se Deus vai fazer. Se Deus prometeu, Deus fará. Amém. Se Deus prometeu, Deus fará. Filipenses 2,13 diz, né? Que é Deus que coloca em nós tanto querer quanto efetuar, segundo a vontade dEle. Tudo é para a glória dEle. Tudo é para a vontade do Pai. E eu, como semente que sou, preciso entender isso. Você não pode desanimar. Se você está desanimado, peça ajuda. Se você chegou aqui nesta noite cansado, achando que a sua semente não vai crescer, peça ajuda. Porque tem semente, né, irmão? Só Jesus, né? Dá vontade de abrir até. Meu Deus, o que está acontecendo com essa semente? Mas é semente. Peça ajuda. Nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas gritam dentro de si mesma. Você está na casa de Deus, está na casa do oleiro. Peça ajuda. Somos todos filhos, servos de Deus. A semente não está germinando ainda. Pode ser fora do tempo, pode ser uma terra que não esteja boa, mas tenha certeza que o que Deus colocou no seu coração vai germinar. Você precisa entender e se agarrar a isso, porque nós vivemos dias maus. E não vai melhorar, irmão. Não tem essa história. Não vai melhorar. Você precisa entender. Ah, o mundo vai melhorar. Não vai. O mundo não vai melhorar. Você é que precisa crescer espiritualmente. Você é que precisa entender. Se eu plantei e Deus viu a minha plantação, eu me prepararei para essa colheita. Eu vou colher aquilo que eu plantei. E seja bom ou seja ruim, mas o nosso foco aqui são sementes boas. Continue plantando. Mesmo que não te deem valor, amém? Continue plantando. Mesmo que não acredite em nada que você fale, continue plantando. Mesmo que te tenham como uma pessoa, como dizem aí, né? Um zero à esquerda, continue plantando. Mesmo que te despreze, continue plantando. Mesmo que você não veja nada aparentemente, continue plantando. A plantação não é visível, apenas a colheita. Você precisa ter esse start. A plantação não é visível. Quando começa a colher é fácil. É igual quando você quer algo e ninguém acredita, né? Aí quando você consegue, nossa, André, eu tinha certeza que ia dar certo. Eu até orei por você. A pessoa não acreditou, não te deu apoio nenhum, mas quando floresce, é fácil. Difícil é para germinar. Difícil é quando está na semente. Então tenha fé.
Acredite mesmo. Mas não é acreditar apenas quando tudo está dando certo. É acreditar na palavra. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, e que o fruto da oliveira minta, todavia me alegrarei. E isso é fé. Além do contexto que eu estou vendo, vivendo, apreciando, a minha semente, ela vai germinar no tempo oportuno, no tempo de Deus, regado pelo Espírito Santo. Eu verei a semente germinar. E assim que você tem que ter o seu coração regado de fé. Esteja perto de pessoas que te geram fé. Esteja perto de gente que te contamine de alegria, de paz, de coragem, que reguem a sua semente junto com você. E creia que Deus está fazendo. Acredite no cuidado de Deus com a minha vida e com a sua vida. Porque ninguém passa despercebido aos olhos do Pai. Ninguém. Quando a minha mãe se converteu, eu odiava a igreja. E a minha mãe, ela tinha mania de vir para a igreja em dois cultos. E ela vinha no da manhã e vinha à noite. E quando ela vinha à noite, pastor, ela vinha com uma bolsa e colocava do lado. E a bolsa era minha. E todo mundo achava que ela era maluca. Porque ela falou, não, essa aqui é da minha filha. Mas eu não estava lá. Eu nem ia na igreja. Não, aqui é a minha filha. Aí a pessoa, não, mas eu quero sentar aqui. Não, aqui você não pode sentar. Aqui ela está sentada. E um dia eu estive lá. E nunca mais saí. Foi o jeito que ela achou para plantar. Não, ela vai comigo. Nem que eu leve uma peça de roupa dela. Para muitos era uma loucura. Mas é o jeito que ela quis plantar a semente dela. E eu louvo a Deus por isso. Se eu estou aqui, porque ela plantou uma semente. E hoje ela está colhendo. E você precisa plantar. E plantar, irmão, às vezes não é ficar falando, não. É plantar mesmo no mundo espiritual. Dê bons exemplos. Ministre uma oração. Fale da palavra. Seja agente de Deus. Porque muitas vezes nós queremos mudar o outro com o nosso coração, com a nossa vontade. E não é no nosso tempo. O reino de Deus, ele é tomado por esforço. Mas a pessoa que precisa se esforçar. Eu não posso pegá-la pelo pescoço e colocá-la dentro da igreja. Queria, mas não posso. Ela precisa se esforçar. Mas para que ela se esforce, nós precisamos ser o bom perfume de Cristo. Você precisa plantar, germinar e respirar. E se preparar como um bom fazendeiro que vai fazer uma ótima colheita. E olhar para aqueles campos todos germinados e falar, aqui eu vou colher saúde, aqui eu vou colher união, aqui eu vou colher um casamento abençoado, ali eu vou colher prosperidade, ali eu vou colher um novo tempo, porque eu tenho a certeza que eu plantei na direção de Deus. E é assim que nós precisamos viver. Exercite sua fé. Então, se você plantou, glória a Deus por isso. Continue plantando. Continue cuidando da sua semente. O Senhor te escolheu para plantar. Ele te separou. Não porque você mereça ou porque eu mereça. O cuidado é do Senhor. Ele é tudo para Ele. Então, o que nós temos que fazer? Abrir os nossos olhos espirituais. E quando mais perto da bênção, mais nós queremos parar. Você pode reparar. Quando a bênção está próxima, bate aquele desânimo, aquele cansaço, você acha que não é mais assim, que não vai dar. Mentira. Isso aí é apenas o mal querendo te distrair, te desfocar. Porque ele sabe que a tua bênção está perto de chegar. Então vem aquelas ervas daninhas, sabe? Na sua plantação, começa aquele tititi, aquelas coisinhas que você não consegue tirar, aquelas raposinhas, e vai dando aquele desânimo, aquele cansaço, e quando você vê, cadê? A sua plantação já está toda cheia de erva. Aquelas ervas daninhas comendo tudo que você plantou. Vigie. Quem plantou foi você. Quem tem que vigiar é você. E se precisar de ajuda na plantação, estamos aqui. Estamos aqui. Nós precisamos contar uns com os outros. Porque existem pessoas que conseguem plantar sozinhos, outros não.
Outros necessitam de uma orientação, de um cuidado maior. Outros precisam de uma palavra mais branda, outros uma palavra mais dura, mas todos nós estamos juntos na mesma plantação. Amém? E você precisa ter isso em mente. Não desanime, não se entregue, não acredite naquilo que o mundo te diz. Nós vivemos pela palavra de Deus. A plantação não é visível, mas ela é verdadeira. O mundo espiritual ele não é visível, mas nós sabemos que ele é verdadeiro. Você sabe que Deus está aqui, amém? Desde o momento que você adentrou por essas portas, você sabe, desde o primeiro louvor, que o Senhor estava conosco, nos abençoando, falando e continua falando. Então, não desanime. Acredite naquilo que Deus tem para você. E se até hoje você chegou aqui com a sua semente cansada, querendo largar esse campo aí, você não vai, amém? Você vai voltar para casa, vai limpar o campo, vai lavrar tudo, vai tratar desta terra. Se precisar, vai adubar, coloca uma terra diferente, limpa, irriga, dá um jeito, mas você vai tratar daquilo que Deus te deu. Amém. Ninguém pode tratar daquilo que Deus te deu, a não ser você. Os talentos que Deus tem para mim, não é o mesmo que Ele tem para ti. E vice-versa. Você tem que tratar do que você tem, e eu tratar do que eu tenho. Porque nós precisamos florescer. E quando a planta cresce, quando a plantação surge, vem aqueles comentários, né? Nossa, que colheita maravilhosa, olha quanta manga, olha quanto isso, quanto aquilo, mas ninguém viu o cuidado de todo dia, indo lá, lavar a terra, adubar e cuidar. Isso é vida com Deus, meus irmãos. Isso é a vida com Deus. Eu tinha uma senhorinha lá na minha outra igreja, o nome dela era Joana, ela tinha uns 70 anos, e ela tinha um marido, pastor, que não era crente. E esse homem, ele, todo dia, ele almoçava com uma caipirinha e ele jantava com uma cerveja. E a gente, que era muito crente, né, que a gente era muito santa, né, a gente fazia o quê? Falava mal da dona Joana. Como é que pode? Porque ela que tinha que preparar. Então a gente falava, como é que pode? A mulher é crente. Olha lá, preparar a caipirinha. E ele só tomava a caipirinha se a dona Joana preparasse. Então, dona Joana ia para o culto da manhã, Tiago. Depois ela ia para casa, fazer o almoço, fazia a caipirinha, dava para ele. E a janta, ela tinha que ir na geladeira, pegar a cerveja, abrir e dar na mão dele. Casamento de 50 anos, 60 anos. E a gente, muito crente, né? Que pode, a mulher de Deus, joga essa caipirinha fora, vai servir coisa do diabo. Se é meu marido, eu não vou fazer isso nunca, não sei o quê. Resumindo, um dia, dona Joana é chamada para o Senhor. Dona Joana falece. Seu Zé ficou em casa, na hora do almoço. Cadê a caipirinha, pastor? Não tinha mais dona Joana para fazer. As filhas começaram a fazer. Ele falou que não fazia igual a dela. Ele parou de beber. Só servia se fosse pela mão dela. Ele parou de beber, já não tinha graça. À noite ele tomava aquela cervejinha porque ela ia para a igreja. E ele naquele do aguardar, de abrir o portão, saber que ela estava entrando, ia pegar a cervejinha dele, tinha todo um ritual. Dona Joana partiu, não ia mais chegar. Ele não quis beber mais à noite também, porque ele não abria mais o barulho do portão. Já parou de beber. Caipirinha, cerveja. Um dia ele abre a Bíblia dela e acha uma cartinha com pedido. Que o sonho dela era ele se converter. Aonde que o seu Zé foi? Para a igreja. Ministro de louvor, crente. A semente da dona Joana. Por quê? Porque ela entendeu que não era sobre ela. Era sobre Deus. Claro que a caipirinha não converte ninguém. Mas o cuidado dela, porque com certeza, cada dia que ela fazia aquilo ali, ela orava. Ela, Senhor, eu não aceito, mas eu estou aqui, esse homem não é crente. Ela foi o quê? Com carinho, com amor. E quando ela falece, cortou aquele elo, a falta dela, ele viu que tudo aquilo ali sem ela não tinha graça nenhuma. E ele fez o quê? Encontrou o Salvador. Semente, gente. Nós precisamos crer nas sementes. Amém?
Então que você possa saber plantar, que foi o nosso primeiro tópico. Aprenda a plantar. Se você não conseguiu ainda plantar, peça ajuda. Nós somos irmãos em Cristo. Irmãos, nós temos que dividir as nossas lutas, compartilharmos as nossas experiências, fortalecermos uns aos outros. Esse é o papel de uma igreja. Olaria, somos vaso, cuidarmos uns dos outros. Então aprenda a plantar. Segundo tópico, é impressionante o que Deus escolhe para plantar. Ele plantou você e eu. Você e eu. Nós que não somos nada. Nós que não tínhamos nada para dar e nem temos. Estamos aqui pela misericórdia dele. Mas o Senhor nos lavou com o seu sangue, amém? Ele mudou a nossa vida. O Senhor trabalhou em nós de tal forma que hoje o mundo está numa festa carnal, mas nós estamos aqui adorando ao nosso Deus e orando por aqueles que um dia como nós esteve lá. E amanhã eles também estarão aqui. Igreja. Isso é igreja. E o terceiro tópico, creia, porque você tem talentos que não foram descobertos e sonhos que ainda não foram realizados. E Deus poderia simplesmente chegar e falar: eu vou te dar tudo o que você quer, mas não. Naquilo que Deus planta em nós, um sonho, um talento, eu cresço, eu aprendo, eu me aperfeiçoo, eu trabalho com as minhas lutas, com as minhas dores, com as minhas decepções, porque tudo isso faz parte da vida. Crescer dá trabalho. O que a gente sempre fala para a criança, né? O não ele é benéfico demais. Deus também fala para a gente não. A gente não quer, né? A gente quer só sim, né? Sim, sim, sim. Mas o não de Deus é melhor que qualquer sim. Quando Deus fala não, tenha certeza que a sementinha está lá. Deus falou não, é só um tempinho. Deus vai lá, conserta tudo, daqui a pouco ela começa a germinar de novo. E quando você florescer na vontade de Deus, meu irmão, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que oram. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Você pode ficar de pé nesta noite? Nós vamos estar orando. Amém? Vamos estar orando, vamos estar clamando ao nosso Deus pelas nossas sementes. Aleluia. Feche teus olhos. Amado Deus, poderoso Pai, em nome do Senhor Jesus, na tua presença, nós já estamos nesta noite. Pai, sabemos que tu és o Deus do impossível, Pai. Sabemos, Pai, que tu operas onde ninguém opera. Pai, sabemos que a semente, quando é plantada numa terra fértil, ela cresce a 100 por ano. Espírito Santo de Deus, nós estamos numa terra fértil. Nós estamos, Senhor, numa terra abençoada, numa terra que emana leite e mel. Pai amado, aqui existem sementes plantadas há muito tempo. Meu Pai, promessas de um casamento feliz, promessa de cura, de um sonho realizado. Espírito Santo, visita nesta noite, Pai, cada irmão, cada irmã. Se tem alguém aqui cansado, desanimado, prostrado, Espírito Santo de Deus, renova, meu Pai, que teu renovo, a tua Shekinah possa ser derramada sobre nós, Pai, porque sabemos que os tempos são difíceis. Muitas vezes, Senhor, a terra ela é realmente árdua. Muitas vezes ela é seca, Pai, mas com a tua palavra, com o teu Espírito Santo, meu Pai, a terra ela é regada, a terra ela frutifica, Senhor. Então, Espírito Santo de Deus, visita cada coração nesta noite. Senhor Jesus, cada plantação aqui, meu Pai, cada plantação feita em cada coração, cada lágrima derramada, cada oração feita no secreto, que só Tu conheces, ó Deus. Que os meus irmãos, assim como eu, Pai, que nós possamos colher, que nós possamos verdadeiramente, meu Pai, ver florescer aquilo que plantamos no centro da Sua vontade, e que toda a colheita possa ser para Ti. Que toda colheita possa ser para a tua honra e para a tua glória, em nome do Senhor Jesus. Pai, mesmo que o mundo diga que não, mesmo que tudo esteja ao contrário, nós cremos na tua palavra, porque é ela que nos faz prosseguir.
Aleluia, Pai. Por isso nós te louvamos nesta noite. Eu te agradeço pela tua palavra, Senhor. Eu te agradeço porque eu tenho a certeza que tudo que tu tens plantado em mim florescerá também, ó Pai. Mesmo que eu me canse, que eu desanime, muitas vezes nem acredite, mas o teu Espírito Santo me renove, me sustenta e me mostra, Senhor, que basta confiar e te seguir, que a vitória ela é certa.